Olá, meu nome é Richard Magalhães e trabalho aqui no Centro de Referência de Crohn e Colite do IAD. Gostaria de conversar um pouquinho hoje sobre uma complicação da doença de Crohn, que são as fístulas perianais. O que são as fístulas perianais? São comunicações entre a porção distal do intestino grosso, mais especificamente o reto, e a região ao redor do ânus, na pele, como se formasse um novo trajeto para a saída de fezes e que não seja o ânus. Algumas vezes essas fístulas são fístulas pequenas, um orifício, dois orifícios, mas muitas vezes essa doença perianal ela pode ser muito complexa, trazendo muito sofrimento para os pacientes, não somente do ponto de vista de dor na região do ânus, mas também quadros infecciosos. Algumas vezes estas comunicações ligam o reto à bexiga, ligam o reto à região da vagina, gerando processos infecciosos como infecções urinárias, vaginites e outras tantas situações complexas nesse sentido. Como é que se trata isso? Se trata com a abordagem cirúrgica dessas fístulas, onde o coloproctologista, através de um exame feito com anestesia geral, o paciente é sedado, é levado para o bloco cirúrgico e o coloproctologista vai fazer o que nós chamamos de curetagem destas fístulas. Com o auxílio de um equipamento, ele vai explorar as fístulas, abrindo essas fístulas e tirando o processo infeccioso e inflamatório. Associado ao tratamento cirúrgico, nós devemos usar medicamentos. E que medicamentos são esses? São os biológicos. Somente os biológicos têm a função, têm a capacidade de gerar a cicatrização e o tratamento destas fístulas. Entretanto, antes de iniciar o biológico no paciente que tem a fístula, esse paciente deve ser submetido ao procedimento cirúrgico com a curetagem das fístulas. E o coloproctologista, após fazer a curetagem, ele vai deixar uma borrachinha chamada sedenho. O sedenho, ele tem a função de não permitir que essa fístula cicatrize de maneira errada. A cicatrização deve ser uma cicatrização de dentro para fora, não permitindo que ocorra áreas no interior da fístula que não estejam cicatrizadas e, com isso, podendo gerar processos infecciosos, com formação de abscessos. Imaginem os senhores, no momento em que o paciente está usando o biológico, que diminui o sistema imunológico desse paciente, tornando o paciente mais vulnerável a infecções. E esse paciente tem a formação de um abscesso na região do ânus. E isto pode ser um foco séptico, gerando complicações muito significativas. Com isso, o paciente sempre deve ter o sedenho nas suas fístulas. Mas quando tira o sedenho? Tira o sedenho depois de um tempo bastante significativo em que o paciente usa o biológico e nós percebemos que estas fístulas estão muito sequinhas. Com isso, o sedenho chega um momento que ele vai cair sozinho, quase que sozinho, mas não antes do processo concluído. Com isso, eu gostaria de terminar dizendo que a doença perianal é uma doença grave, é uma doença muito chata, é uma doença que debilita muito os pacientes, mas tem tratamento. Os senhores que apresentam esse problema devem procurar o seu gastroenterologista para fazer a abordagem adequada e o direcionamento correto no que diz respeito a esta situação. Até logo!